Boa noite, irmãos. Paz do Senhor para todos. Cumprimente o irmão que está à sua direita, sua esquerda. Meu irmão, seja bem-vindo em nome de Jesus. Jesus te ama e eu também. Amém. Só lembrando para os irmãos não tirarem as cadeiras do lugar. Amém. Elas estão colocadas da maneira certa. E pode sentar, meus queridos. Vamos tentar ser breve, porque na verdade a gente está entrando no volume 2 do nosso livro de escola de líderes, que na verdade isso que vai ser falado de hoje em diante não está... Baixa um pouquinho aí, dentro, está muito alto. Pode deixar bem baixinho mesmo. Isso que vai ser falado hoje, gente, não está no nosso manual, tá? É aquela parte que eu estou escrevendo ainda, que a gente estava esperando uma diretriz pelo apóstolo Eli, só que como ainda não saiu, a gente vai precisar fazer o nosso material de discipulado. Tá certo? E que eu considero discipulado a maior porta, a maior fechadura da porta de trás de qualquer ministério. O discipulado, ele fecha a porta de trás, ele acaba com os desvios, porque o discipulado, ele institui a paternidade. Né? Então, o terceiro degrau da escada do sucesso é o discipulado, tá certo? Nós vamos dar um panorama geral hoje, devido à nossa situação de restrições. Então, nós vamos dar um panorama geral sobre o discipulado e na próxima aula nós vamos entrar como fazer um discipulado 1 a 1. Como fazer um discipulado 1 a 1 e como fazer um discipulado em grupo. Vão ser 2 aulas extremamente preciosas, né? Porque a gente não tem isso em livro ainda, a gente vai transferir esse material para um novo livro da Escola de Líder que a gente vai estar lançando, que já vai ser aquela primeira parte que vai até consolidar, e a segunda parte que é agora os 2 últimos degraus da escada do sucesso, que é discipular e enviar, tá certo? Então, aqui o primeiro ponto aqui, aonde termina a consolidação, começa o discipulado. Né? Como eu expliquei na aula passada, vou explicar de novo. Qual é a diferença do discipulado para a consolidação? Que tem muito, já vi até muito pastor pregando que é a mesma coisa, não é. Tá certo? Consolidar é doutrinar. Para ficar bem simples. Consolidar e doutrinar. É por isso que aquele livro, amém, fez uma atitude assim. Palmas para o pastor Denis. Agora. Bom, consolidar é doutrinar. É aquele livro bege do apóstolo Eli, que ali você vai entender por que na nossa igreja as mulheres usam véu, porque a gente precisa dizimar e ofertar, porque a gente precisa ganhar almas, porque como é que você precisa se comportar no seu lar, com a sua esposa, com seu marido, seus filhos, com as suas autoridades, submissão, tem lá, né, que infelizmente se a gente lesse aquele livro, o nosso lar
a educação falha que muitas vezes damos para os nossos filhos e muitos estão pagando um preço, já reduziria isso 100%, tá certo? Que é fantástico aquele livro para comportamento. Junto com aquele livro, o que é que eu aconselho todo líder, você que quer ser bem-sucedido na obra de Deus e ser um excelente consolidador, estude o livro de Provérbios. O livro de Provérbios é o livro de consolidação da Bíblia. Né? Eu vou repetir de novo isso que eu sempre falo. Há 2 livros. Tem gente que diz, pastor, estou lendo a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Isso pouco vai importar para você. Primeiro, que se você não tiver discernimento do Novo Testamento, você não vai entender o Velho. Você vai só entender histórias. Você não vai discernir, porque o Velho Testamento, ele fala de uma maneira física a batalha espiritual que nós vivemos hoje na nova aliança. Entendeu? Então, o primeiro livro que você precisa entender na Bíblia é Provérbios. Provérbios diz, olha, quando tu chegar num lugar, não senta nos primeiros bancos. Coisas simples assim, Não senta logo, se tu não é acostumado naquele lugar, tu foi convidado, não senta nos primeiros bancos, nem nos últimos. Para não acontecer que a pessoa te chame de púlpito e te diga, olha, esses bancos estão reservados para algumas autoridades e tu tenhas que sair. Ou para lhe dizer, ei, você está muito atrás, venha para frente, por favor. Isso fala em Provérbios. Então, sente no meio. Procure sentar dos 3º, 4º banco para trás. Que você vai ser honrado. Ou alguém vai dizer, ei, você pode ocupar os primeiros bancos, né? Mas você não vai ser envergonhado. Olha que coisa interessante. Isso tudo fala no livro de Provérbios, né? Porque o lugar de autoridade, eu sou líder de célula, eu sou pastor e tudo, tá na frente. Sou líder, eu tenho que estar encabeçando o meu grupo, mas, por exemplo, quando eu vou numa igreja, eu vou num lugar, eu nunca tomo os lugares da frente, porque eu aprendi isso em Provérbios, eu sempre sento lá do 3º, 4º banco em diante. Que sou uma pessoa que sempre gosta de chegar cedo. Se eu quiser, eu sento no banco da frente, porque eu sempre chego cedo. A não ser que eu saiba que é uma coisa que eu posso fazer, porque eu comprei um ticket e cheguei primeiro. Né? Então, vamos lá. O discipulado é direcionamento. É você levar o teu discípulo ao caráter de Cristo, porque lembra, a gente tem uma maneira de dizer assim, meu discípulo, mas não é seu discípulo, é discípulo de Jesus. Só não é errado, porque você está fazendo esse papel de discipulador e você é o representante de Deus na vida daquela pessoa como discipulador. Mas a gente tem que deixar bem claro o seguinte, o discipulado de Deus não é você formar a pessoa a sua imagem, a imagem do Helder e a semelhança do Helder. A imagem de Cristo. Entendeu? A imagem de Cristo. Formar o caráter de Cristo. Então, você é um direcionador. Eu vou começar a bater com o meu discípulo a questão da oração. E aí? Você já está orando mais de 5 minutos? Opa, está orando 10, e aí? Já está orando mais de 10 minutos depois? Até de chegar no patamar de 1 hora por dia. Então, e aí, como é que está a sua vida conjugal? Isso é discipulado. O discipulador é aquela pessoa
que vai tratar espiritualmente aquela outra, direcionar a pessoa em todas as áreas da vida. Por isso ele tem que ser uma pessoa super discreta, realmente. Então, a primeira coisa que começa o meu discipulado, depois que eu doutrinei a pessoa, que eu passei para ela todo o livro de consolidação e que ela sabe o que é ser um discípulo da Igreja Evangélica da Paz, Ministério Nações para Cristo, uma igreja de pais e filhos, é levar o seu pré-discípulo à escola de líderes. A consolidação, ela acaba no encontro com Deus, no pós-encontro, né? E você vai começar aquele dia que era para consolidação, que você estava dando a aula do livro de consolidação, já vai ser o dia do discipulado, né? Vai continuar sendo o dia do discipulado, um a um. Queridos, você só vai ser multidão se você formar filhos. Você só vai formar filhos se você for um bom filho. Tá certo? Então, levar o seu pré-discípulo à escola de líder. Quem é pai aqui? Quem é mãe? Levante a mão. Então, você tem uma criancinha, 2 anos, 3 anos, né? Tem pai que faz essa maldade de levar o filho para a escola com 2 anos de idade. Querido, lá em casa eu só levo meus filhos dos 4 anos em diante. Primeiro, que hoje é preciso a criança saber falar, saber se defender, para ir para uma escola e ter um bom entendimento. As crianças da minha família, isso é desde antes da gente ser crente, só vai, depois de mim, só vai para a igreja dos 4 anos em diante, para a escola dos 4 anos em diante. Porque uma criança de 2 anos é um absurdo, aquilo é um fardo para ela. Ela vai se tornar uma criança que não vai suportar a escola, ela vai se tornar uma criança que não vai aguentar, vai querer parar de estudar, vai se sentir mal, ela vai ser a menorzinha da turma, ela vai ser a mais que vai sofrer bullying, ela vai ser a mais perseguida e ela vai ser a mais indefesa. Entendeu? Por isso que eu sofri muito. Minha mãe foi me botar com 2 anos de idade, eu não aguentava, só que eu era perverso desde pequeno e usava uma bota pediátrica que acabava com a canela dos moleques. Não fiquei na escola de jeito nenhum, tive que voltar só aos 4 anos. É por isso que eu tive muita dificuldade com escola. Aquilo me gerou um trauma tão grande que eu passei vários tempos não querendo ir para a escola, causando problema mesmo na escola para não estudar. E eu tenho assim, não nasceu de mim a minha filha Catarina, mas eu também era muito opinioso desde pequeno, quando eu botava uma coisa na cabeça, para tirar aquilo da minha cabeça, era muito difícil. Então eu passei a minha infância toda criando problemas para sair da escola, porque me botaram muito cedo. Entendeu? Então, eu só estou dando assim umas dicas, porque é coisa errada, que pensa que é a escola que vai educar teu filho, é a escola, não, é o pai e a mãe. É em casa que se educa a criança. Em casa. Entendeu? Lá em casa os meninos continuam, a Catarina continua aprendendo a ler, escrever, normal. Normal. Né? Normal. Então ela chegou com a mãe dela um dia desse, mamãe, eu não quero essa professora. A Samira vai e troca. Né? Para quê? Tudo para não criar trauma na criança.
A criança pequena, 4 anos de idade, é a fase que você vai colocar Jesus e o caráter no teu filho. Depois disso já era, ele já está deturpado. É nessa fase, até os 6 anos, que você tem que realmente mostrar para o teu filho que é você que educa ele, você que é o amigo dele, a amiga dele. Com o meu filho espiritual não é diferente. Eu vou ter quantos discípulos, gente, na minha vida toda? Quantos discípulos? Quantos? 12. Na minha vida toda, 12. Então, se eu precisar ir com 12 filhos para a escola de líderes, eu vou. Porque se eu tivesse 12 filhos de sangue, eu tinha que acompanhar os 12 para a escola, até de se acostumar. Entendeu? Então, eu vou levar esses 12 filhos. Isso vai ser bom, 2 coisas. Primeiro, aquele filho vai ter você realmente como pai. Poxa, foi a pessoa que me acompanhou desde o início da igreja. E quando ele tiver um filho, ele vai fazer igual como você ensinou para ele. Segunda coisa aqui, você vai se tornar um expert na escola de líder. Isso é importantíssimo. Quem gagueja na escola de líder, quem não tem uma boa escola de líder, não vai ter uma nação grande. A escola de líder é o segredo para formar líderes e multiplicar células. Se eu coloco uma pessoa que não sabe direito, só chega lá na hora, decora uma aula e passa aquela aula mal e porcamente, não tem nem experiência com o que está passando, minha nação vai ser horrível, pior. Então eu como pai tenho que acompanhar, e o dia que eu precisar ter uma escola de líder para minha nação, para os meus filhos, eu vou estar preparado, porque eu acompanhei 12 filhos na escola de líderes. Vou estar preparado, conhecer todo o livro. Com minha escola de líder vai ser 13. Tem uns que tem menos, né? Às vezes a gente manda 3 filhos para o encontro só de uma vez, e os 3 passam pela escola de líder, amém. Mas quanto mais você vem com seu caderno, você vem prestando atenção, nada de como muitos fazem, deixa. Olha, irmão, se tem uma coisa que me tira da unção, é nego achar que palavra de Deus não é para ele. Fico lá atrás conversando. Aí traz o filho, abandona o filho aqui na cadeira e vai lá para trás conversar. Irmão, você nunca vai crescer, desculpe eu falar. Você nunca vai me ver fazendo isso. Nunca você vai me ver fazendo isso. Você tem que sentar do lado do seu filho. Ele ainda não abre a Bíblia direito, abrir a Bíblia para ele. Mostrar no livro, ponto com ele. E anotar também que você vai aprendendo, que quando você chegar na sua reunião de discipulado, você já vai dizer, e aí, o que você achou da aula? Você entendeu tudo? Você entendeu o que é isso? Você entendeu o que é aquilo? E fixar aquilo na cabeça do teu filho. É o pai que faz isso. O segundo é isso que eu estou falando aqui, ó, discipulado pessoal, que muita gente não tem porque não estava recebendo. Graças a Deus vai haver uma grande cura na nossa igreja. Está havendo, né? O discipulado em grupo não substitui o discipulado pessoal. Queridos, não substitui. Você pode ter 4 filhos, 5 filhos, mas você dá o leite de um por um. Até uma mulher que tem gêmeos, trigêmeos, ela não tem 3 peitos. Ela sequer muitas vezes aguenta amamentar 2 ao mesmo tempo. Não tem condições. Ela vai amamentar um por um. Primeiro o mais chorão,
Depois o outro mais calmo, mas ela vai amamentar um por um. Assim, você pode ter 10 filhos, você tem que amamentar um por um. Tem que ter o discipulado pessoal. A ovelha que dá cria é a ovelha bem cuidada. Qual é toda ovelha bem cuidada da cria? Então hoje, por exemplo, o irmão Edson, né? O irmão Edson trabalha 8 horas por dia, vamos dizer, sai de casa de manhã, almoça no trabalho, volta à noite. Então, hoje, o irmão Edson, ele teria condições, por exemplo, de discipular 10 pessoas, ter 10 discípulos de uma só vez? Claro que não. Ele não vai discipular direito. Então, hoje, se o irmão Edson é uma pessoa muito apaixonada, muito mesmo apaixonada, e ele já pegou o segredo do discipulado. Eu estou falando do irmão Edson, mas eu estou falando com todos aqui que trabalham. Eu creio que o máximo de filhos, o ideal de filhos para você ter é 3. Começar a discipular 3. Você vai ter 3 dias, ou tirar um dia, chega 8, chega 7 horas do trabalho, discipulo um, até às 8h30, 8h30, às 9h30, 10 horas, discipulo outro. Né? Num dia, ou pego um dia para um, outro dia para outro. Mas eu vou amamentar o meu filho de uma forma separada, um a um. Tá certo? Então, se hoje você tem condições de cuidar, é por isso que eu digo, os jovens estão tendo uma grande oportunidade. Os jovens que hoje são solteiros, os jovens que hoje têm comidinha na casa de papai e mamãe, você está tendo uma grande oportunidade de quando você casar, quando você ter um lar, você já está pelo menos com os 7 discípulos formados. Isso é pancada para formar uma nação. Quando eu cheguei a 4 discípulos do meu lado, a igreja já tinha mais de 200 pessoas. Eu já tinha uma nação de mais de 200 pessoas. Então, querido, abre a mente. Então, se hoje você pode cuidar bem de 3, Pedro, Tiago e João, cuide primeiro do seu Pedro, Tiago e João. Deixa eles, ora com eles por 3, visita com eles, cada alma que eles querem ganhar para Jesus, leva para a célula. Quando o Pedro sair da célula dele, o Pedro, né, e o Tiago, ou só o Pedro, saiu um, e aquela pessoa já vem buscar discipulado, e você não tem que estar mendigando discipulado, aí já pega o Tomé, já pega um 4º discípulo, um Bartolomeu, entendeu? Peça a Deus que o Judas não venha logo. Olha, gente, vai ter. Sacode 3 irmãos e diz assim, vai ter. Jesus teve, vai ter Tomé, que quando você fala, não sei não. Vai ter Judas. Vai ter, irmão. Isso é para trabalhar também a nossa humildade, o nosso caráter. Entendeu? Se Deus só tinha um discípulo, era Adão. Falava com Adão praticamente 3 vezes ao dia. Adão fez o que fez. Ainda culpou a Deus, disse, essa mulher que tu me desse. Imagine a gente. Então vai ter. Por isso que eu tenho que ter bem claro na minha cabeça, esse discípulo não é meu, é de Jesus. Deus deu para me cuidar, para ele. Entendeu? Então eu tenho que levar essa pessoa ao caráter de Cristo. Então, o que acontece? Você hoje vai ter um número de discípulos que você possa dar de mamar pessoalmente.
Todo mundo está entendendo isso, irmãos? Amém? Então, se hoje você pode ter discipulado pessoal com 4, então tenha apenas 4. Depois que 1 ou 2 forem se tornando líderes, se tornarem discípulos de fato, não pré-discípulo, mas se tornarem líderes de célula, e você já tem um discipulado normal, 1 a 1, toda semana, sem problema, aí você pode também dar de mamar para mais um, você joga o 5º, o 4º, o 6º, e assim vai. Eu só posso ter o número de discípulos que eu possa ter o discipulado pessoal. Amém, irmão? Amém, minha irmã? Por isso que você tem tudo, as irmãs que são donas de casa, eu sei que é difícil, mas você tem tudo para crescer até mais rápido que o teu marido. Você pode ter um número de discípulos maior do que o dele, que muitas vezes ainda tem que trabalhar, ter uma carga horária, entendeu? Então, vou repetir aqui. O discipulado pessoal é a base para fechar a porta de trás da igreja. O discipulado pessoal é a base da paternidade. Só é pai quem tem discipulado pessoal com seu filho. Se você ainda não consegue ter um discipulado pessoal com o seu discipulador, você ainda não é filho, você é bastardo. Você só é filho e só está sendo pai quando você está desenvolvendo o discipulado pessoal. Está bem claro isso, irmãos? Amém? Então, eu só vou ter o número de discípulos que eu possa reunir pessoalmente. Quem entendeu isso, diga amém. Amém. Bom, o discipulado em grupo. O que é o discipulado em grupo? É o seguinte, eu tenho 3 discípulos. Olha como às vezes funciona a coisa na igreja, né? Irmãos, tire isso da cabeça o seguinte, o apóstolo Helder está falando isso de púlpito, é para mim, porque só eu estou fazendo isso. Quando eu trago um assunto no púlpito, ou é porque Deus está trabalhando na minha vida, ou é porque tem uns 20 irmãos passando por isso. Quando é um irmão, você vai ouvir eu dizendo assim no culto, eu gostaria de falar com a irmã Bárbara no final do culto, por favor, venha falar comigo. É um caso. Não quer dizer que a irmã Bárbara esteja errada, pode ser que ela esteja passando um problema, alguma coisa, mas eu não vou falar daqui do púlpito. Gostaria de falar com a irmã Jeane, por favor, depois do culto. Por favor, irmã Jeane, depois do culto, venha aqui falar comigo. Um assunto. Uma pessoa, um problema. Quando eu trago para cá, é no mínimo 10, 8, 12, 20 problemas iguais. Sacode 3 irmãos, está entendendo? Você quer ser pastor? É assim. Por que a gente trata essas coisas em grupo? Um problema em grupo, porque estamos órfãos, não temos o discipulado pessoal. Não tem lógica de um líder tratar um problema de um discípulo no meio dos outros, se ele está tendo um discipulado pessoal com ele. Quando um líder trata um problema pessoal no meio dos outros, ou porque é um escândalo, ou porque é um escândalo que toda a igreja já sabe, muito forte, todo mundo já sabe, o líder tem que tomar uma atitude, né? Senão ele vai condenar todo o povo dele. Ou
Porque ele é órfão, ele não está tendo discipulado pessoal, aí ele vomita tudo no meio do grupo. Aí quem não tem nada a ver vai ficar baqueado, quem não tem nada a ver vai se meter em coisa, e o irmão vai ficar mais ofendido, e vai se levantar também na frente de todo mundo contra o líder. Acabou teu grupo. Entendeu? Então, quando a gente trata uma coisa em grupo, eu tenho 3 discípulos. Os 3 estão tendo uma dificuldade de moralidade. Como é o discipulado em grupo? O que eu prego na igreja? Eu acho que a igreja está precisando. Eu falo de oração, porque eu estou achando que a igreja não está orando. De santidade, porque eu estou achando a igreja imoral. Às vezes também não é isso, é para ensinar. Só que são várias pessoas. A mesma coisa, eu estou vendo, eu tenho 3 discípulos, eu estou vendo que está toda a galera com imoralidade, as mulheres estão chegando, olha, a pastora Dina chegou com o Ronaldo, olha Ronaldo, a fulana de tal disse que, isso é exemplo, tá irmãos, exemplo. A Márcia disse que o Zé, pegou o Zé vendo imoralidade no celular. Tem que chamar esse teu discípulo, Ronaldo. A irmã Neia disse que viu o irmão Edson. A irmã Concita disse que pegou o Izan. Então tu tem que chamar. Aí o Ronaldo está vendo uma coisa generalizada. Olha o que é paternidade discipulado. O que ele vai fazer? Ele vai trazer para o seu discipulado em grupo uma palavra de santidade. Ele vai trazer uma palavra de santidade e vai pegar um a um. Irmão Edson, o que está acontecendo com você? Você concorda com a mensagem que a gente estudou no discipulado em grupo? Chamou atenção, realmente estava com essa imoralidade, mas eu quero dizer para os irmãos que eu estou arrependido aqui, amém. Mas isso não quer dizer que o Ronaldo não vai tocar nisso aqui. Ele vai chegar com o irmão Edson, no discipulado pessoal, e dizer: irmão Edson, quanto tempo você está orando por dia? Você está com alguma coisa contra mim, irmão, alguma raiz de amargura? Que está dando para o diabo essa legalidade de botar imoralidade na sua vida? Ou como é que está a sua relação sexual com a sua esposa? Não é porque a irmã está aborrecida e já está há muito tempo sem ter relação que você está sendo tentado. Isso é um discipulado pessoal. Um discipulado. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 7, que até um jejum de sexo, quando uma pessoa, um casal, faz um jejum e um dos cônjuges propõe, nesse um pequeno tempo, ficar sem relação sexual, tem que ser de duplo consentimento. O casal, ele é tão santo na presença de Deus, a união matrimonial é tão santa, que Deus diz assim: olha, se tu quiser fazer um jejum, tu propor para o teu cônjuge ficar esses dias sem relacionamento e ele não concordar, e se tu no jejum continuar tendo relacionamento sexual com teu marido ou com a tua mulher, não quebra o jejum. Não quebra o jejum. Claro que você vai estar mais fraco, principalmente se for um jejum de alimento. Não quebra o jejum. Mas, lá diz, se os dois consentirem por pouco tempo, para que o diabo não tente vocês pela incontinência, pela falta de relação. Seja por pouco tempo. Entendeu? Porque a relação sexual não quebra jejum de marido e mulher.
Tá certo, irmãos? Isso está em 1 Coríntios, esse trecho de 1 Coríntios, capítulo 7, do versículo 1 até o fim, é importantíssimo você conhecer. Você que quer trabalhar com casais, você que quer ser discipulador, é um texto que você tem que dominar, que fala sobre família, fala sobre divórcio, fala sobre uma mulher que tem marido incrédulo, um homem que tem mulher incrédula, qual é a atitude, quando um cônjuge pega o outro em adultério, fala tudinho isso. A questão dos jovens que diz, tu estás abrasado, tu estás com fogo debaixo da saia, das calças, te casa. Porque é melhor casado do que viver abrasado. Como tem jovens que chegaram comigo, muitas vezes disseram, pastor, eu sei que eu não estou preparado. Fulano sabe, mas o fogo é tremendo. Então, como eu não quero pecar, imoralidade, como eu sei que se eu não me casar agora, eu vou pecar, é o que ele invoca 1 Coríntios 7. Ele assume a responsa. Ele diz, não, é melhor eu ter um lar com ciúme, com quebra-pau e tudo, mas eu tentar me tornar uma pessoa espiritual amanhã, mas não ficar na imoralidade do que viver na igreja na imoralidade. Né? Você está vendo a importância do discipulado, irmãos? Se todos nós tivéssemos discipulado pessoal, não ia haver adultério na igreja, não ia haver pedofilia, não ia haver imoralidade, ia haver tratamento, paternidade. Paternidade. Entendeu? Então, o que eu prego para vocês hoje, o que a gente está falando de paternidade? Por quê? Porque eu penso que muitos aqui ainda são órfãos. Eu estou cansado, eu fiz um cálculo lá para os pastores, eu fiz um cálculo de 20 anos, e a gente tem mais de 20 anos já de igreja. 20 anos, dão quantas... 20 anos, eu sei que ganhando 10 pessoas por semana para Jesus, 10 pessoas que a gente ganha muito mais, mas que durante esses 20 anos a gente só ganhou 10 pessoas para Jesus, a gente já perdeu 10.000 almas. A gente tem no mínimo 10.000 vidas desviadas. É o que a gente tem no mínimo. 10.000 pessoas que já atravessaram essa porta de trás. Então, qual é o nosso maior gigante que a gente tem que derrubar? A orfandade. Qual é a maior arma? Paternidade. E o que é paternidade? Discipulado. Discipular. Não existe isso. Isso é muito injusto, você ter 3 filhos e um aprontar e os 3 terem que apanhar. Como eu já resolvi situação de filhos que odiavam os pais, criavam um ódio dos pais. Poxa, pastor, eu nunca desrespeitei meus pais, eu tenho um irmão que é péssimo, ovelha negra da família, e toda vez que ele aprontava, a mamãe batia em todo mundo, papai batia em todo mundo. Quem acha que isso é injusto, levante a mão aí. Você acha? Mas não é isso que a gente está fazendo como igreja? Um apronta, 10 leva o pau. Só tem discipulado em conjunto.
Às vezes a gente tem que ficar ouvindo uma coisa que só um está fazendo. Só isso aqui resolveria. E todo mundo aqui está se contaminando com o que um está fazendo, por causa da falta de paternidade. Falta de paternidade. Não é verdade, irmãos? Não posso. Então, o que acontece aqui, ó? Todo mundo está entendendo o que eu quero dizer, irmãos? Amém? Eu volto de novo. Isso aqui é a chave da paternidade. Você vê a importância do discipulado? Então, quando eu levo uma coisa para a igreja, não adianta você ficar bicudo. Eu acho que o apóstolo está falando comigo e com você e com mais uns 100, 200. Claro que eu estou falando com esta igreja, eu não estou falando com os ET. Eu não estou falando com a galera da Universal, nem da Deus é Amor. Eu não sou pastor deles. Eu estou tratando problemas da nossa igreja. Qual é a mensagem que um discipulador vai levar em grupo? Que uma discipuladora? Reclamação. Agora vamos inverter para ficar mais justo um pouquinho. Olha, Dina, exemplo, tá? Já que eu estou vendo aqui esses irmãos, tá? Fica mais fácil. Olha, Dina, o irmão Edson falou que a irmã Neia, poxa, não está nem querendo, já é a segunda vez que ele chega, o almoço ainda está lá por fazer. Foi para o trabalho sem almoçar, porque estava conversando com a vizinha, batendo papo. Olha, Dina, o Izan falou que a Concita está a mesma coisa, ficou com raiva dele e disse que por agora ele vai, se ele quiser comer, ele que faça a comida dele. E o Zé me procurou, que a Márcia já não está achando ele tão bonito. Por isso não vai cozinhar para ele essa semana. Né? Olha lá. Olha o que acontece. O que a Dina vai levar a palavra? Realmente, para vencer a preguiça. Importância da esposa servir o marido. Então, o discipulado em grupo, as mensagens que são levadas no discipulado em grupo, fora algumas mensagens que tem que ter, até os nossos discípulos se tornarem pessoas oração, até todos os nossos discípulos estarem orando pelo menos 1 hora por dia, a gente vai ter que bater na oração. Até todos os nossos discípulos estarem meditando na palavra de Deus, pelo menos 20 a 30 minutos por dia, tem que falar isso no discipulado pessoal. Até enquanto os nossos discípulos ainda estão agindo com brutalidade com a esposa, tem que tratar no discipulado. E aqui você vai dar um quadro geral. Tem muita gente com imoralidade. Fala santidade. Tem muita gente desempregada. Falar sobre fidelidade, porque às vezes o grupo inteiro não é fiel a Deus em dízimo e oferta, por isso está todo mundo desempregado. Aí aqui chama o caboclo pessoalmente. Chama a irmã pessoalmente. Aqui fala para o grupo, mas aqui que é o lugar de chamar pessoalmente. Entendeu, irmãos? É isso. Vamos passar. Quarto, fazer o seu pré-discípulo líder de célula. É aquilo que eu falei lá no início. Veja que a gente vai tratar de pouco assunto hoje, mas esse negócio de discipulado, é por isso hoje eu vejo porque o diabo não quer que nós sejamos uma igreja de pais e filhos. Olha aqui,
Eu devo fazer o meu pré-discípulo líder de célula, tornando discípulo. Queridos, por que a maioria hoje está com dificuldade de fazer isso? Porque você não é filho. Como é que você vai ter um filho se você não é filho? Antes de Jesus ser o bom pastor, ele foi o Cordeiro de Deus, ele foi o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus, ele só foi o bom pastor lá na cruz, quando na terra ele foi o bom filho. Eu não faço nada que o meu pai não me mandar, eu e o pai somos um. Eu não falo de mim mesmo, eu falo do pai, das coisas que eu aprendi com o pai. Eu de mim mesmo, eu não tenho bem nenhum. Bom mestre, bom? Não, meu filho, eu não sou bom, só o meu pai que é bom. Eu não sou bom não, é o meu pai que é bom. Ele é o cara, foi ele. Olha, irmãos, uma coisa que Deus me cobrou muito esses dias, né? Muitas vezes, esse elogio que a gente tem que estar fazendo para os nossos filhos, para o nosso pai espiritual. Tem muitos jovens aqui, admiro o Malafaia, admiro isso, pode ser homem de Deus, você sabe a vida dele? Você sabe a vida do seu pastor? É ele que tem que ser o cara para você, é ela que tem que ser a mulher para você. Eu não sei, pode até ser uma bênção. Eu conheço o meu pastor, o meu pai. Eu sei quem ele é. Entendeu? Então, a pessoa que eu mais admiro tem que ser o meu pai. E muitos de nós, às vezes, não estamos com o nosso filho do lado, porque também não fazemos os nossos filhos entender a importância deles. Há um momento muito forte no encontro de paternidade que eu pude dizer a cada filho meu, cada filha, o que eu sentia deles no meu coração. E aquilo mudou a história. Então, muitas vezes, irmãos, eu não estou conseguindo fazer líderes de células, filhos, discípulos, porque eu também não tenho sido discípulo, não tenho sido bom filho, não tenho, entendeu? Não tenho sido, é aquele negócio. Você pega as palavras de Jesus, todo o tempo ele falando, meu pai é bom, meu pai é o cara, sabe? Meu pai é o tal, eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade de meu pai. Olha, que palavra, foi meu pai que me ensinou, foi meu pai que me ensinou a ser assim. Aí, como Jesus fazia isso, o que era que os discípulos dele falavam dele? Tu és o Cordeiro, tu és o Filho de Deus, tu és o cara. E o teu filho também vai falar de ti assim, e o filho do teu filho assim. Você percebe? Então, olha o que está acontecendo na nossa igreja esses dias. Quantos filhos que estavam afastados, alguns há anos, estão voltando. Do nada. Queridos, eu chego, está aí, infelizmente, o Raimundo estava aqui, eu acho que o Dario está, eu não sei se o Dario já tinha chegado, o Israel, o Raimundo não conheceu a irmã Cristina, não conheceu o início da história. Mas aquele momento, eu estava com uma incomodação, convidei a mamãe umas 10 vezes, mas para ela dar um abraço na irmã Cristina. Felizmente ontem o irmão Manuel estava doente, e ela não pôde vir. Mas eu tenho certeza que se a mamãe tivesse aqui, até o papai ia chorar. Ontem aconteceu a coisa mais linda que eu já vi no nosso ministério. Eu nunca vi uma pessoa elogiar a nossa família, como a Isabel, irmão do Júnior, elogiou aqui. Um nível de gratidão.
que eu chorava, que soluçava. Eu nunca vi, nesses meus 27 anos que eu tenho de ministério, uma pessoa tecer um elogio. A única coisa que eu lamentei não ter gravado, falei hoje, mãe, se a senhora estivesse aqui, eu ia ter que botar uma cadeira para a senhora sentar, que a senhora ia se derreter. Ela chorou só de algumas coisas que eu falei. Sério, meu filho, fala isso para o teu pai. Está aqui meio triste, que não valoriza o que ele quer. E até amanhã eu vou lá e vou dizer, pai, o que é que o senhor quer? Me diga, eu vou fazer para o senhor. Como é que o senhor quer isso? Eu vou fazer. Que o pai tem que ser o cara. Isso é paternidade, irmãos. Olha, quando você é um bom filho, você vai começar a formar filhos líderes. Porque muitos aqui estão só com pré-discípulos, ninguém está ganhando alma, ninguém está sendo pai, porque você não está perto do teu pai. Você não está sendo um bom filho. Quando você começa a ser um bom filho, levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz. Então teus filhos virão de longe e te alcançarão. Trarão consigo seu ouro, sua prata, navios cheios de bênção. Quem crê nisso, diga amém. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. Eu já vou acabar, porque hoje eu quero só falar sobre isso, dar uma coisa, mas eu creio que está sendo muito profundo. Quem concorda comigo, diga amém. Você está entendendo muitas coisas que não estão fluindo na sua vida? Principalmente ministerial. Ter muitos filhos depende de você ser um grande filho, uma grande filha. É isso. Isso quebra a orfandade. É o que está aqui, ó. Olha aqui o que esse rapaz está fazendo. Ele está pintando pessoas que eram diferentes dele, iguais a ele. Todos tendo lavados pelo sangue de Jesus. Ele está passando o caráter de Cristo para todos, né? Ele está a formar discípulos dedicados e leais, preparando-os para formar outros discípulos. O primeiro passo para você ter filhos dedicados e leais é você ser um bom filho. Você saber o valor do teu pai. Poxa, ele é importante. E você, papai, não irritar a ira do teu filho. Quando um discipulador tem que passar um discipulado para o seu pai, porque não se sente capacitado para resolver, ele tem que avisar para o seu filho. Tem que dizer, meu filho, eu não estou me sentindo capacitado no momento para resolver isso. Eu vou ter que conversar isso com meu pai. No caso de jovem adolescente, que uma coisa séria, por exemplo, um colega seu chega com você, você é um adolescente, e diz, poxa, ele é teu discípulo, eu estou sendo abusado. Está acontecendo isso. Não adianta você chegar com outro adolescente para falar. Não, meu querido, venha cá. Apóstolo, meu pastor, vai lá na casa do seu pastor de rede. Trouxe aqui o fulano, o Chiquinho, porque está acontecendo isso na vida dele. Eu não aceito isso. Pastor, apóstolo, o que a gente pode fazer? Entendeu? Fique em pé aí, Messília. Messília está por aí? Fique em pé, minha querida. Para quem não sabe, a gente tem uma pessoa altamente graduada aqui na igreja,
de direitos da criança, de conselho tutelar, da vara infantil, que é a Messíria. Messíria é uma pessoa que tem nos ajudado muito sobre isso. Vamos aplaudir a irmã Messíria. Amém? Sentar. Então, queridos, isso é muito importante. Nosso objetivo esse ano é formar pelo menos 4 conselheiros tutelar. Nunca tem chegado tanto caso nas minhas mãos de abuso infantil. Queridos, ficou no carro, eu estou com a minha carteira de juiz arbitral vencida há uns 3 anos. Nem que eu vá em Brasília, eu vou renovar essa carteira, porque eu estou vendo a necessidade nesses últimos tempos da gente proteger algumas crianças que têm sofrido abuso. Só essa semana foram 2 pastores lá da Igreja Central que estão com casos de crianças que estão sendo abusadas, espancadas pelo pai. Porque não pode dizer, mamãe, estou com fome, e ela é só filha da mãe, não é filha do pai. O pai quebra a criança, 3 anos de idade, quebra a criança no pau. A mãe vai se meter, quebra a mãe no pau. E a criancinha está lá, na casa dele. Até pedi, deu o telefone, não sei, estou em contato contigo, Messias? Estou em contato. Coisa, igreja de pais e filhos, eu não vou, também, se eu for um pai que eu não oro, pelo menos 1 hora, eu não medito na palavra, eu não vou formar filho mais espiritual que eu sou. Se eu sou um cara carnal, meu filho vai ser pior que eu. Então, eu preciso ser lavado pelo sangue, eu preciso estar com o caráter de Cristo, ser um bom filho, estar unido com meu pai espiritual, para que eu possa levar meus filhos à presença de Cristo, a ser igual a Cristo. Amém? Eu tenho um texto, que é fundamental. Quando a igreja de Corinto estava em pecado, estavam com raiva porque Paulo disse para disciplinar um rapazinho que deitou com a própria madrasta, traiu o próprio pai. Paulo disse, olha, eu não estou aqui presente, mas como se eu tivesse que expulsar isso da igreja. Como é que vocês aceitam? Paulo agiu ali com aquela energia, com aquela força, E ele disse assim, vocês têm que agir como se eu estivesse aí, que eu sou pai de vocês. Não foi assim que vocês aprenderam comigo. Não foi assim que vocês aprenderam comigo. Então, a paternidade é isso, você vai passar aquilo que você aprende do seu pai. Você não precisa inventar coisa. Podemos ser 1 milhão de pessoas nessa igreja, vão ser 1 milhão de pessoas que vão agir da mesma forma, através do discipulado. Então, iguais, farinha, como o pastor Eibe fala, purê de batata, aquelas batatas que foram amassadas. Hoje ninguém sabe que é a parte de uma batata e de outra, está todo mundo amassado. Quando mistura o café com leite, dá para separar depois? Não dá mais. Está misturado, você não sabe mais o que é café, o que é leite. Está tudo misturado. A mesma coisa aqui, farinha do mesmo saco, formar discípulos dedicados e leais, preparados para formar outros. Paulo disse, vem cá, Timóteo, faz o seguinte, meu filho,
essa igreja vai desempacar. O que Paulo estava restaurando ali? Paternidade. Então, o que muitos falam assim? Olha, se tu quiser falar uma coisa, tu tem que falar comigo. Tu não pode falar com meu pai, meu líder. Você está jogando o teu próprio filho na orfandade. Você mesmo está acabando com a tua autoridade. Porque ele vai imitar isso. Ele vai chegar amanhã com o filho dele e dizer, olha, não fala com ele não, é comigo. É por isso que a gente tem que exaltar o nosso pai. Não, meu pai é a pessoa mais santa que eu conheço. Homem de Deus. Entendeu? Fofoca, confusão, nunca vem daquele que procura o pai. Vem daqueles que procuram os irmãos, os filhos. É isso. Não fala às vezes para o pai com medo, mas vai procurar outro, aí o outro já passa para outro. Eu duvido, irmãos, o discipulado é o sistema de Deus. O discipulado, eu vou repetir, é o sistema de Deus. O sistema de Deus, Deus honra. Quando você obedece o sistema de Deus, Ele vai te honrar. E Ele vai mandar teus filhos de longe. Então, para mim fazer filho, eu tenho que ser um bom filho. Finalizando. Eu só vou ser um bom pai se eu for um bom filho. E o meu objetivo é formar o caráter de cristão. Por isso, eu tenho que estar lavado primeiro. Eu tenho que exaltar o caráter do meu pai. Tenho que entender a importância da minha mãe espiritual para mim. Quando eu faço isso, eu vou ser um bom filho. Então, os meus filhos também vão me imitar. Eles vão ser bons filhos. Sendo bons filhos, eles vão ser bons pais. É nisso, irmãos, que consiste isso aqui. Então, a gente vai parar aqui, tá? Nesse terceiro degrau. Na próxima quarta-feira, eu creio que essa situação do discipulado, né? Essa situação do discipulado é uma coisa essencial para nós. É o nosso Golias hoje. É o nosso Golias. Né? Eu que sou discípulo entender a importância do meu pai espiritual. Exaltar o meu pai para os meus filhos. Exaltar uns aos outros. E ele também vai fazer a mesma coisa. Vai replicar aquilo. Toda pessoa que é um bom filho vai ser um bom pai. Vai ser um bom pai. Né? Até uma das lições que eu sempre dou para o jovem, né? Você quer saber quem é a jovem? Sempre no Congresso Jovem eu falo sobre isso. Você quer saber quem é a jovem? Olha como ela trata a mãe dela. O pai dela, a mãe dela. Como ela trata, é como ela vai te tratar pior amanhã. Você quer ver o jovem? Olha como ele trata o pai dele, a mãe dele. Se ele não respeita nem pai e mãe, ele vai respeitar a mulher. Aplica, como diz a galera do Juruno. Então, você vai ser pai como você é filho. Então, se você é um órfão, um bastardo, é isso que você vai criar um monte de gente, porque o líder vai pintar seus filhos como ele é. Se você não ora, os teus filhos vão orar menos, os filhos dele menos ainda, você é mais carnal e carnal e carnal. Quem está entendendo, diga amém. Então, olhe para 3 irmãos e diga, irmão, entenda hoje a importância do discipulado. Amém.